O Seminário Teológico Carisma está com as suas matrículas abertas e eu quero te convidar a fazer a Semana Test Drive, né? A Semana Test Drive é uma semana de aula completamente gratuita para você provar do seminário, né? Você entender o que é, como funciona, como são as aulas. Então, na semana que vem, dia 7, 9 e 12, dia 7 e 9, quarta-feira, às 7h20 da noite e no sábado pela manhã, às 8h30 da manhã. Você é nosso convidado, fique à vontade. E no dia 19 de março, né, o Elas no Lugar Secreto, os ingressos estão à venda aqui na nossa loja, na Metanoia Store. Amém? Pega a tua Bíblia na mão, levanta ela aí bem alto, vamos fazer a nossa declaração de fé. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Senhor, a Tua palavra será pregada neste lugar e ela, Senhor, dá o fruto, Deus, para o qual ela foi determinada. Nós não confiamos, Senhor, na nossa pregação se ela não estiver de acordo com a Tua palavra. Quando liberamos a Tua palavra, cremos que o Senhor é poderoso, o suficiente para fazer com que ela germine no nosso coração e dê frutos. Eu te peço, Senhor, que haja graça sobre a minha vida, para que eu possa ministrar conforme o que Tu queres, conforme a Tua vontade, e que ao ministrar, Senhor, a Tua palavra então se cumpra e liberte o nosso coração das mazelas que temos vivido. Queremos viver, Senhor, de acordo com o que ela diz, de acordo com o que ela professa. A Tua palavra é o nosso manual de vida. A Tua palavra é um manual que rege, Deus, os nossos passos e nos orienta para o futuro. No santo nome de Jesus eu te peço que haja, Senhor, vida, Deus, brotando neste lugar através da Tua palavra. Que assim, Senhor, como o Senhor encontrou, Deus, Pedro, Deus, após ele ter negado, e ali, Senhor, restabeleceu, Deus, um caminho de vida para ele. Que nessa noite isso aconteça com o nosso coração. Que haja transformação e direção no nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, verso 61. Se achou, já dá um glória a Deus. Se não achou, desespera um pouquinho. Foi um misto de glória a Deus, aleluia. Espera um pouquinho aqui que eu não sei mais. Eu vou ler. Lucas 22, nós vamos ler apenas o versículo 61. Que diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito. Antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Só isso. Nós temos ministrado nesse mês, né, no Culto Fé, uma série de mensagens, uma série de palavras que falam a respeito de encontros, do encontro das pessoas com Jesus. E alguns dias atrás, enquanto eu estava lendo a Bíblia, eu me deparei com um encontro inusitado. Por mais que eu já tivesse pregado uma palavra, essa semana ainda o Facebook me lembrou, 4 anos atrás, essa foi o primeiro versículo que eu preguei em Lagoinha, lá na Lagoinha Canoas, no nosso congresso de carnaval. Fez um congresso de carnaval lá. E a primeira palavra que eu preguei foi Lucas 22, 61, né, a restauração ali de Pedro. E quando eu olhei isso aqui, eu vi essa temática dentro daquilo que nós estamos vivendo, que nós estamos pregando nesse período de culto fé, de um entendimento, de um ponto de vista um pouco diferente. Que de fato foi um encontro um tanto quanto inusitado, porque Jesus já tinha encontrado Pedro no momento que chama ele para andar, que chama ele para ser seu discípulo. Mas nesse momento um encontro diferente acontece, porque é o momento em que o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus. É onde os olhares se cruzam e eu comecei a pensar
o que aconteceria com a nossa vida se Jesus olhasse no nosso olho. Naquele momento de tristeza, de dor, de problema, a gente pudesse parar em algum momento e poder ter os olhos de Jesus contemplando os nossos olhos. O que aconteceria com esse encontro? O que aconteceu com Pedro quando Jesus olhou no olho dele, depois de ele ter negado Jesus 3 vezes? Não foi uma vez, não foi 2, foram 3, na mesma noite, no mesmo período de tempo. Aquele que puxa da espada para defender Jesus momentos antes dessa noite, aquele que passa a vida dele dizendo: Senhor, eu vou morrer por ti, Senhor, eu vou fazer isso, Senhor, eu vou fazer aquilo. Pedro sempre vivendo nos superlativos, né? nas evidências, na hora do lava-pés. Jesus, eu não sou digno que o Senhor lave meu pé. Não, mas se tu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. Não, então lava tudo. Jesus lava da cabeça para baixo. Ele está sempre nesses extremos. Então ele vai lá, ele defende Jesus, ele puxa da espada, ele defende Jesus, e momentos depois ele nega Jesus. A primeira coisa que eu vejo na vida de Pedro é que até o momento dele ser cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, Pedro não tinha constância. Pedro fé, mas ele não tinha constância. Quer ver um momento em que revela o ímpeto de fé de Pedro sem constância? É o momento que ele sai do barco, em que ele tira o pé para fora do barco, quando Jesus chama ele para vir. Ele age no ímpeto de fé, mas ele não tem fé o suficiente para caminhar na palavra que Deus liberou. Ele só sai. Uau, vamos lá! E aí quando ele sai, ele dá os primeiros passos e aí afunda. Deixa eu te dizer uma coisa, a primeira coisa que revela esse olhar de Jesus com misericórdia é que quando nós não andamos em constância, Deus sempre vai nos olhar com misericórdia para nos trazer de volta para o caminho onde Ele nos chamou. Assim como Ele fez com Pedro, por mais que Pedro tivesse afundado naquele momento que saiu do barco, Ele se importou com Pedro, foi lá e resgatou Pedro pela mão, levou para o barco e o repreendeu. Eu não vou pregar sobre o barco, mas essa introdução, o barco é importante. Porque tinham 12 discípulos. Um deles sai e afunda. Jesus repreende o cara que afundou, não os 11 que ficaram dentro do barco. Aqueles 11 deveriam ser repreendidos, eles não tiveram fé nem para dizer quem era Jesus, nem para chamar. E Jesus ainda repreende porque ele saiu, porque ele afundou. Puxa vida, faz mais sentido ele ter repreendido os 11 que não movimentaram o pé. Mas eu vejo Jesus repreendendo e formando em Pedro o caráter que ele precisava, aquele homem de fé constante que ele precisaria para o estabelecimento da sua igreja. E não é à toa que a conversa sobre a edificação da igreja foi com Pedro. Foi a verdade de Deus para a edificação da igreja foi revelada para Pedro. Diz: quem tu dizes que eu sou? Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele diz: sobre esta verdade, sobre esta pedra fundamental, edificarei a minha igreja. Eu vou edificar a minha igreja em cima dessa verdade que o Senhor te revelou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele precisava daquele homem, a qual tinha grandes verdades reveladas, ele precisava constância. Ele precisava que aquele homem andasse no caminho correto e de forma constante. A vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Não são 100 metros rasos, não são 50 metros nado borboleta, ou nado livre, ou seja lá o que for. A vida com Deus, ela é uma maratona que deve ser corrida pela vida inteira. Em alguns momentos dessa maratona a gente vai dar alguns sprints, algumas corridas mais fortes para tomar uma posição, em outras a gente vai diminuir o nosso ritmo para tomar fôlego. Mas não é andar, correr só 100 metros e chegar na linha de chegada. Chegar lá no final, levantar as mãos. Nós temos um caminho longo para percorrer, é uma vida. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Não é aquele que dá a primeira corrida, não é aquele que sai na frente dos outros, é aquele que persevera até o final. Então a vida cristã é baseada na constância, na perseverança de uma vida inteira com Deus. Mas, o que acontece então? O que acontece com Pedro depois que Jesus olha no fundo do olho dele? Como diria o gaúcho, o que aconteceria se Deus olhasse na bolita dos nossos olhos? Se ele pegasse o peão na frente aqui assim, olhasse assim: cara, deixa eu dar uma encarada verdadeira aqui.
Deixa eu começar um processo de restauração na tua vida apenas com o meu olhar. A vida de Pedro começa a mudar para um processo de restauração após ele ter negado apenas pelo olhar de Jesus. Se Jesus restaura a vida de alguém com o olhar, imagina quando ele fala. Se o olhar de Jesus restaura a vida de alguém, imagina quando ele fala. Toda vez que Deus fala, ele cria alguma coisa. Toda vez. Quando ele falou em Gênesis 1, ele criou o mundo inteiro. Quando ele fala para Pedro saindo do barco, ele cria um caminho. Ele cria. Toda vez que Deus fala, ele cria. Mas aqui, quando ele olha, ele restaura. Quando ele olha para o camarada, o olhar dele é de misericórdia e restauração. Lucas 22:61, foi o primeiro versículo que a gente leu, diz que Jesus olha para ele, no exato momento em que acontece aquilo que Jesus já tinha predito para ele. Versículo 61 diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Naquele momento, ele tinha emitido a terceira negativa a respeito de Jesus. Não, eu não o conheço. Naquele momento que ele dá essa terceira negativa, os olhares se cruzam, há um encontro de olhares. E ele lembra, então, da palavra que Jesus tinha liberado para ele. Jesus já tinha dito, ele já tinha avisado para ele. Mas, sabe, a gente às vezes conhece o olhar das pessoas. Às vezes tem gente que a gente conhece só pelo olho, não conhece? Só pela forma de olhar. Eu estou treinando, faz 12 anos que eu estou treinando com meus filhos. Não deu bem certo ainda, né, deles me conhecer pelo olho. Eu conheci o meu pai pelo olho. Eu já sentia a minha bunda ardendo quando ele me olhava, né? Quando o olhar do meu pai cruzava com o meu, eu disse, o bicho pegou. Já era. A gente conhecia. Algumas pessoas, a gente olha no olho dela e a gente sabe o que está acontecendo. Nesse período de máscara, tem sorrisos e dores que a gente conhece pelo olhar. A gente não está enxergando a face, a gente não está enxergando de fato, mas a gente está enxergando o coração da pessoa. Aquele momento em que o olhar de Jesus cruza com o de Pedro, é como se aquele olhar de Jesus tirasse um raio-x de Pedro. Sabe aquela visão que penetra muito mais fundo do que de fato aquilo que a gente enxerga? O raio-x faz isso, né? O raio-x, você tira o raio-x para ver o que está acontecendo lá dentro. Para ver o que tem lá, não o que está por fora. Às vezes tem coisas que não se enxerga por fora até que se tire um raio-x e aquela visão mostra aquilo que está lá dentro. É como se aquele olhar de Jesus tirasse uma radiografia do interior de Pedro, olhasse para as mazelas e para as negações do coração dele. E eu posso ver duas coisas nesse olhar de Jesus. Primeiro, um olhar de tristeza, porque Jesus não vai ficar feliz quando há uma negativa da nossa parte com ele. Jesus não vai ficar, olha que legal, ele me negou, né? Até porque em outro momento ele diz que aquele que negaria ele diante dos homens seria negado por ele no dia final. Aquele que não o confessasse diante dos homens não teria então acesso ao reino dele. Existe um princípio de confissão. Quando eu confesso Jesus, a Bíblia diz em Romanos que aqui com a tua boca confessares e teu coração creres. Então existe um princípio a respeito da confissão de quem é Jesus. Aquele mesmo homem que tinha liberado a confissão que ele era o Cristo, Filho do Deus vivo, agora nesse momento está negando Jesus. Está voltando atrás com aquela liberação de palavra que ele tinha feito antes. Mas além de tristeza, eu acho que Jesus olha um pouquinho além do que de fato a gente vê. Aquele olhar de Jesus também gera compaixão. Aquele olhar de Jesus com Pedro gera algo que a gente não está acostumado. Normalmente os olhares para nós são olhares de reprovação. Quando a gente está diante de um erro, quando a gente comete um pecado, quando a gente comete uma falha grave, normalmente os olhares em que a gente recebe são olhares de reprovação. E eu tenho certeza que Jesus não olhou para Pedro com um olhar de reprovação, senão com um olhar de compaixão e de misericórdia. Falando com Pedro através do olhar, dizendo, Pedro, eu sei o que tu fez, porque eu já tinha te dito muito antes de você fazer isso. Mas existe um processo de restauração.
É aquele momento em que as pessoas falam muito, sem dizer absolutamente nada. Porque tem gente que a gente conhece que é o contrário, né? Que sabe muito e domina muito bem a arte de falar muito, sem dizer nada. Jesus já falava muito, sem dizer uma palavra. Jesus já era o contrário. Tudo que ele fazia, de alguma forma, transformava e edificava a vida das pessoas. Aquele olhar de Pedro faz com que ele lembre da palavra dele. Não só da palavra liberada da negação, mas de tudo que aconteceu diante de todo o tempo que eles andaram juntos. Sabe, como se alguém lançasse uma âncora de um barco e aquela âncora fizesse aquele barco virar. Tem alguns filmes, né, de barco, de navio, de guerra, de pirata, não sei o que, quando eles querem fazer uma manobra muito rápida, eles lançam a âncora daquele lado e fazem com que o barco dê uma volta mais rápido. É como se aquele olhar tivesse lançado uma âncora na vida de Pedro, uma âncora que trouxe ele de volta para um caminho de esperança, para um caminho de restauração, porque ele estava indo para um caminho contrário, e Deus faz naquele olhar uma manobra rápida assim, trazendo ele para perto de novo, e gerando esse caminho de restauração. Então a primeira coisa que o olhar de Jesus faz com a gente, quando ele olha para o nosso coração, quando ele olha para a nossa vida, é gerar em nós um momento de compaixão e lançar uma âncora na nossa alma, trazendo de volta a gente para um caminho de restauração. Não é um olhar de julgamento, não é um olhar que acaba com a vida da gente, ou que condena, ou que mata, mas um olhar que restaura. Esse olhar, quando se cruza no meio da multidão, ele começa a gerar a restauração. A primeira coisa que Pedro fez, então, foi perceber o olhar de Jesus. Jesus está olhando para mim. Você consegue deslumbrar essa verdade na sua vida? Pensar a respeito disso e repetir essa frase para você mesmo. Jesus está olhando para mim. Jesus está olhando para mim. E se Jesus está olhando para mim, isso me causa um grande temor. Ele está olhando para mim. Ele está olhando as minhas atitudes e Ele conhece o meu coração. E se Ele está olhando para mim, é porque Ele me leva a sério. Tanta gente tinha naquele pátio. Tanta gente tinha ali no meio daquela multidão. Sabe-se lá qual outro discípulo que não estava ali. Mas a Bíblia relata que só um olhar cruzou com o olhar de Pedro. E ela fala isso nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus, em Lucas e em Marcos. Os 3 evangelhos que registram de forma parecida muito daquilo que Jesus viveu, registram a mesma coisa. Um olhar penetrante, um olhar que muda a estrutura da pessoa. Você pode dizer isso para você mesmo, não precisa nem repetir em voz alta, mas diga assim: Jesus está olhando para mim. E lembre-se disso em qualquer momento, no momento de dificuldade, no momento de tristeza, lembre disso no momento de alegria. Jesus está olhando para mim. No momento do erro, no momento do pecado, Ele continua olhando para mim. Naquele momento que eu faço tudo errado, Ele continua olhando para mim. Naquele momento que eu faço tudo certo, Ele continua olhando para mim, gerando misericórdia e graça sobre a nossa vida. Quando a gente continua entendendo um pouquinho disso aqui, você está com a sua Bíblia aberta aí? Deixa em Lucas aí, nós vamos correr um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. O segundo momento que a Bíblia registra é o versículo 62, que diz assim: e Pedro, saindo, chorou amargamente. Quando a gente, esse contexto, essa frase, está registrada em Marcos 26, 75, em Mateus 26, 65, em Marcos 14, 72 e aqui em Lucas. E diz que ele sai. E uma coisa que me chama a atenção é antes disso aí, que diz em Mateus, diz assim: e caindo em si, ou pensando, ou entendendo, ele sai dali. Quando acontece esse entendimento sobre o nosso erro,
sobre o nosso pecado, sobre o nosso problema, sobre a nossa falta de constância, a primeira coisa que Pedro faz é perceber isso. Assim, cara, eu não estou tendo a vida que Deus sonhou para mim. Eu não estou tendo as atitudes que condizem com quem eu sou em Cristo. Essa é a primeira realidade que vem à mente de Pedro. Caindo em si, entendendo, chegando ao entendimento, ele sai e chora amargamente aquilo que tinha acontecido na vida dele. Aquelas lágrimas quando rolam pelo rosto de Pedro, que elas são lágrimas de arrependimento, são lágrimas de dor, são lágrimas que permitem com que ele retome um caminho. Dentro desse versículo aqui, tem 4 coisas acontecendo. Dentro desse versículo aqui, o 62, e Pedro saindo, chorou amargamente. Primeira coisa é que ele cai em si, ele entende o que está acontecendo, ele começa a perceber. Primeiro passo desse processo de restauração, né, é entender o que está acontecendo, é pensar de fato, é entender de fato que aquilo que eu faço é pecado, porque por mais que fazer o certo não te traga retorno, ainda é o certo a se fazer. Por mais que confessar a Deus diante dos homens e das circunstâncias não te dê nenhum benefício, ainda é o certo a se fazer. A gente confessa a Cristo pelo amor que tem no nosso coração e não pelo que Ele pode me dar. Eu não confesso a Cristo porque está tudo bem, eu confesso a Cristo porque eu amo Ele e Ele me resgatou. Eu preciso entender isso, que por mais que aquele momento esteja difícil de confessar a Cristo, continua sendo certo a se fazer. E isso vem do entendimento que eu tenho. Tem vezes que a gente passa por esse processo. Pensa, nós precisaríamos ser muito mais crente do que nós somos hoje, se a gente vivesse no primeiro século. No século de perseguição da igreja, quando a igreja está sendo perseguida, quando a igreja é colocada dentro de estádios para ser devorada viva por leões famintos. O certo ainda era confessar a Cristo. O certo ainda era: esse Cristo me salvou. Policarpo de Quaresma, que é um dos pais da igreja, a gente estuda ele na patrística, são os primeiros homens da igreja que vieram depois dos apóstolos. Ele é convidado a negar a Cristo antes de morrer. E ele responde, uma das frases que ele responde é: tenho servido a Cristo por mais de 70 anos, Ele nunca me fez mal algum, por que eu negaria agora? E logo depois dessa frase ele é queimado vivo, porque ele confessa a Cristo, ele entende e ele confessa. A segunda coisa que Pedro faz depois de entender é sai do lugar onde gerou o erro no coração dele. Ele não ficou no lugar onde estava, ele não permaneceu no lugar onde estava gerando aquele erro no coração dele. Ele sai daquele lugar e, saindo dali, terceiro passo, ele começa a chorar. E não é chorar de qualquer jeito, ele dá o quarto passo, ele chora amargamente, porque o choro do arrependimento desemboca na alegria do perdão. A Bíblia diz em 1 Coríntios que a tristeza segundo o mundo produz morte, mas a tristeza segundo Deus produz arrependimento para as nossas almas. Então existe sim, por vezes, uma tristeza segundo o coração de Deus gerado dentro de nós. É quando o nosso coração está em desconformidade com a palavra dele. Quando o nosso coração não está dizendo ou não está fazendo a mesma coisa que a palavra de Deus ordena, no nosso coração é gerado um sentimento de dor. Olha, eu compartilhei lá no reencontro uma palavra com algumas pessoas que estavam na minha equipe. Eu sempre peço, a gente tem algumas equipes de trabalho, não vou dar spoiler, mas algumas coisinhas aqui só para você entender.
Tem sempre as equipes de trabalho, tinha a minha equipe lá no Reencontro, eu sempre peço, Senhor, me dá uma palavra para eu compartilhar com eles, para eu orar com eles, para abençoar a vida deles. E eu estava orando e caí em Daniel, e eu compartilhei com eles no momento que a gente estava em intercessão. Eu disse, gente, olha o que Daniel está fazendo no momento de intercessão. Daniel se coloca diante de Deus em oração, dizendo, cara, ele era o homem, um dos mais íntegros da sua época, que não se corrompe com o lugar onde ele está. E ele diz assim, ele chega diante de Deus em intercessão, e diz, Senhor, nós pecamos contra ti, nos afastamos. Um homem íntegro e reto, segundo o coração de Deus, está assumindo um pecado que não é dele num momento de intercessão, dizendo, Senhor, nós pecamos, e nós precisamos do teu perdão e da tua restauração. Tem momentos que a gente entra nesse processo do sentimento segundo Deus, e Deus gera no nosso coração uma tristeza, para que naquela tristeza haja arrependimento. Sempre que o meu coração está triste, sem motivo, uma das coisas que eu pergunto, Senhor, o que eu posso orar, o que eu tenho que me arrepender diante de Ti? E às vezes não é o meu pecado, às vezes é o meu grupo, a minha igreja, o lugar que eu lidero, o ambiente em que eu estou. O Senhor está gerando no meu coração um clamor por arrependimento, é o que Ele estava gerando no coração de Pedro. Pedro sai desse lugar, entende quem ele é e ele chora amargamente, é porque ele entende que existe algo no coração dele, que fica claro que não agrada a Deus e ele precisa derramar aquilo diante de Deus. Ele sabe que os olhos de Jesus, quando passam por ele, geraram no coração dele um processo de restauração, e esse processo de restauração passa pelo arrependimento, e na maioria das vezes o arrependimento está sendo regado por um choro. Então, primeiro, o olhar gera misericórdia. Segundo, gera um choro amargo pelo erro e pelo pecado. E eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite, e você não precisa responder para mim, mas qual foi a última vez que você chegou diante de Deus e chorou? Chorou pelo seu pecado, pelo pecado do seu cônjuge, pela sua família, pela sua igreja, pelo seu bairro ou pela sua cidade? Qual foi a última vez que você sentiu lágrimas correrem no seu rosto? Sabe aquelas lágrimas quentes que geram no nosso coração arrependimento? O olhar de Jesus gera isso no nosso coração, o olhar de Jesus gera arrependimento. Nesse processo de restauração, quando sai desse caminho, quando Pedro chora amargamente, Jesus é crucificado, e o próximo impacto que ele tem na vida dele é quando ele chega no terceiro dia e vê um túmulo vazio. Abre a tua Bíblia comigo em Lucas, passa um pouquinho para frente, aí Lucas capítulo 24. Quando Pedro é informado que o túmulo de Jesus está vazio, ele corre para entrar no sepulcro, vê os lençóis e retira-se para casa maravilhado. O poder da ressurreição foi mais um instrumento que Deus usa para levantar Pedro da sua queda. Sabe, o olhar de Jesus cruza pela sua vida hoje, enche o seu coração de graça e misericórdia, gera em você sentimento de arrependimento, e o que dá sentido a tudo isso que você vive é o poder da ressurreição. Que um monte de gente morreu na cruz, um monte de gente morreu, só no momento que Jesus foi crucificado tinha 3, ele e mais 2, só que só um ressuscitou, dando sentido à nossa fé. Aquele cara, aquele homem que encontra o olhar de Pedro, agora nesse momento está dando sentido à fé dele. Olha o versículo 11 e versículo 12, dizendo assim, Lucas capítulo 24, 11 e 12, diz assim, e as palavras delas lhes pareciam contos infundados, e eles não acreditavam nelas. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Jesus caminha com os caras 3 anos, predizendo a sua morte e ressurreição. Aqui é as mulheres que voltam do túmulo, e as mulheres anunciam para os discípulos, para aqueles que estavam em intimidade com Jesus, que ouviam. Então, quando você lê esse contexto pós-crucificação, para os discípulos ainda não estava claro que Jesus de fato ressuscitaria. Eles ainda têm dúvidas sobre isso. As mulheres chegam anunciando
e eles dizem que o que elas falavam ainda pareciam como contos infundados, ou histórias sem fundamento nenhum. Como assim sem fundamento? 3 anos. Fazer 3 com a mão esquerda é ruim por causa do dedinho aqui, ó. 3 anos. Enfim. Qual é aqui? Eu tenho 3. Isso aqui fica mais fácil. 3 anos. Vocês estão rindo, vocês que fazem parte do PCD. 3 anos. Jesus está falando com eles, ministrando ao coração deles, dizendo assim: eu vou morrer, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar. E eles ainda dizem que aquilo era como se fossem histórias infundadas. Versículo 12. Então Pedro, sempre Pedro de novo. Então Pedro, levantando-se, correu para o sepulcro e, abaixando-se, viu os panos de linho ali postos e retirou-se, admirado consigo mesmo com o que acontecera. Então Pedro tem que ir lá ver de fato aquilo que aconteceu, aquilo que as mulheres falaram, ver o túmulo vazio, os panos dobrados, e aí então ele passa, aquilo é um impacto na vida dele. O poder da ressurreição de Cristo precisa impactar a sua fé, cara. O poder da ressurreição do túmulo vazio precisa lhe dizer alguma coisa nesse processo de restauração. Depois que Jesus gera o olhar de compaixão na sua vida, você entende o seu pecado, chora amargamente com ele, você passa pelo impacto do túmulo vazio. Se isso não fizer sentido na sua vida, se a ressurreição não for uma das suas bases de fé, um dos pilares que sustenta a sua fé, nada mais vai ser. Olha para o Êxodo, olha quando Moisés está lá diante de Faraó, Moisés realiza alguns milagres que os feiticeiros também fazem. Ele joga o cajado no chão, se transforma em cobra, os feiticeiros vêm e fazem também. A gente olha o povo depois que saiu do Egito, cara, o povo viveu 40 anos sustentado por um pão que caía do céu. Pelo maná, aquele povo cruza o mar vermelho com o pé em seco e vê Faraó e os cavaleiros se afogarem. Não existe um povo que viveu tanto milagre quanto o povo do Egito. E muitos assim ainda morreram em descrença no meio do deserto. O milagre é lindo, edifica a nossa vida, mas o que dá sentido para a nossa fé é a ressurreição de Cristo, e essa é uma das bases da nossa fé. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu. O Cristo é aquele que morreria por mim. Agora, essa verdade, por mais que tivesse sido professada por Pedro, falada, agora se torna realidade. Depois que o olhar de Pedro encontra o olhar de Jesus. Depois que eles olham olho no olho, depois que tem um olhar franco gerando misericórdia, essa verdade se torna uma verdade na vida de Pedro. O túmulo vazio se torna uma verdade. Quando você continua caminhando no relato dos evangelhos, você vê que Jesus manda um recado especial para Pedro. Ele não fala da mesma maneira com todos os discípulos. Volta um pouquinho na tua Bíblia e vai em Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 7. Diz assim. Opa, errei o versículo. Poxa vida, eu sempre erro um versículo, né? Misericórdia. Eu ia dizer que era Marcos 16, 7, mas não é. Está aí num dos evangelhos, irmão, depois a gente acha. Mas ele fala especialmente para Pedro. Ele diz assim: ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vá diante de vós para Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. Eu anotei o versículo, não anotei, anotei a referência errada. Não. Então eu abri errado? Ah, então tá. Olha aí, eu abri errado. De todos os jeitos possíveis, né?
Isso aí, quem sabe faz ao vivo, ô louco meu. Ide e dizei aos discípulos, e a Pedro. E a Pedro. Ele coloca uma ênfase especial naquilo que deveria ser falado a Pedro. Existia uma ordem para que eles fossem para a Galileia. E lá veriam Jesus, como ele disse. Por que Jesus manda um recado especial para Pedro? O cara que negou, que teve a sua vida impactada com um olhar de graça, chora amargamente, arrepende seus pecados, agora recebe um recado especial do Cristo ressurreto, daquele que sai do túmulo para dar sentido à nossa fé. Jesus sabia que no coração de Pedro, a esse momento, ele nem se considerava mais um discípulo. A gente olha no final do livro de João e vê que Pedro volta a pescar. Volta a ocupar o lugar de onde Deus tinha tirado ele. O chamado de Pedro envolve a pescaria. Ele está pescando na beira da praia e Jesus diz, larga as tuas redes e vem comigo. E eu te transformarei num pescador de homens. O ato de Pedro estar voltando para a pescaria, ele está dizendo assim, eu não me considero mais aquele a quem Cristo chamou. Jesus estava enganado quando me chamou, eu não sou mais um discípulo. Tem momentos que a gente entra num processo tão doloroso de degradação, que a gente nem se considera mais aquele que Cristo chamou para um bom serviço. Só que a gente esquece que aquele que começou a boa obra na nossa vida, há de terminá-la um dia. Jesus está dizendo aqui, diz para Pedro, diz especialmente para Pedro, que eu ainda considero ele o meu discípulo. Diz para Pedro que aquela chamada que eu fiz com ele, lá na beira da praia, que eu disse, larga as tuas redes, vem, me segue, que eu vou te transformar num pescador de homens, ainda está ativo, ainda está valendo. Pedro tinha pensado em desistir de tudo. Jesus não desiste de Pedro. A gente desiste de Jesus, mas Jesus não desiste da gente. A gente abandona Jesus. Jesus não abandona a gente. Lembre que sempre haverá um lugar de graça e misericórdia, até que Ele volte. Até que Ele volte. E ele faz uma pergunta especial para Pedro. No livro de João, ele faz aquela pergunta que a gente já ouviu 439 pregação e meia. Pedro, tu me amas? E ele não faz isso uma vez só. Pedro estava no lugar aonde Cristo determinou. Depois dessa pergunta, depois dessa entonação, e dize a Pedro, vai, fala aos discípulos e dize a Pedro. Pedro tinha feito esse caminho, Pedro estava entrando no processo de restauração e obediência. Pedro tinha saído de Jerusalém e ido para Galileia. Só que naquela jornada, você imagina, eram cidades distantes, havia um caminho. É mais ou menos como o caminho que o filho pródigo caminha depois que cai em si. Sabe? Aquela parábola do filho pródigo, em que ele, depois que ele gasta tudo, que ele está comendo com os porcos, a Bíblia diz que ele cai em si e retorna para a casa do seu pai. Aquele caminho de volta deve ter sido um dos caminhos mais longos que aquele homem percorreu. Ele está andando debaixo de uma instrução com todas as incertezas do mundo no coração dele. Porque o processo de restauração é assim, o processo de restauração passa por um monte de incertezas na nossa vida. Aquele menino, o filho pródigo, quando ele volta para casa, ele diz assim, eu queria que meu pai me tratasse como um dos seus empregados. Só que ele esquece o lugar que ele tem, ele está tão confuso, que ele perde a identidade dele. O problema do filho pródigo na volta era a identidade, ele tinha perdido a identidade dele de filho e ele quer voltar como um servo. E quando o pai o recebe, o pai restaura nele a identidade, dando então 3 presentes para ele. Um anel, uma capa e novas sandálias. Simbolizando aquilo que ele está fazendo na recepção do filho.
lhe devolvendo autoridade, lhe devolvendo caminhar, enfim, isso é outra pregação, senão nós vamos mudar de pregação. Mas esse caminho de volta é um caminho longo. Ele teve tempo para pensar no fracasso dele. E talvez imaginar que Cristo, quando fosse encontrar, jogasse de volta na cara dele o fracasso. Porque às vezes é o que a gente faz com as pessoas, né? A gente gosta de jogar na cara delas aquilo que elas fizeram. Quer ver uma situação fantástica para parecer fracasso, é briga de casamento. Né? Na hora que o casal briga, ressuscita, lembra daquela noite, dia 3 de outubro de 1993, às 7h37 da noite, que você fez isso que eu falei. As pessoas, às vezes nós gostamos de jogar na cara das pessoas aquilo que já passou, o passado delas. Talvez é isso que passasse na cabeça de Pedro. Mas o Senhor não humilha Pedro. Mateus 12:20, ele diz que Jesus não esmaga a cana quebrada e nem o pavio que fumega. Vocês já ouviram o pastor Paulo pregar algumas vezes sobre isso? E ele, na sua pregação, ele me ensinou que no momento que a cana quebra, que ela deita, se ela não for esmagada no lugar onde ela quebra, ela tem a possibilidade de se reerguer. Assim como o pavio que fumega, se ele não for esfregado, se ele não for apagado, ele ainda tem chance de acender. Jesus está dizendo aqui que mesmo diante da queda, existe uma possibilidade de restauração. Jesus tinha afirmado isso, assim, eu não vou esmagar a cana quebrada e não vou apagar o pavio que fumega. Quando ele encontra Pedro, ao invés de jogar na cara de Pedro os erros dele, ele faz uma pergunta: Pedro, tu me amas? Essa foi a pergunta repetida 3 vezes por Jesus. Uma vez para cada vez que ele nega a Cristo. Ele deu a oportunidade de reafirmar o seu amor as mesmas vezes em que ele nega conhecer a Cristo. 3 vezes. Ele ainda usa o outro Simão Pedro, né? Simão, tu me amas? E ele responde. Né? E aí tem aquela questão do joguinho de palavras. Pedro, tu me amas? Tarará, ágape, filéu e tarará. Esse não é a ideia, mas é entender que diante daquele processo de restauração, ele dá a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor por Cristo. Depois que os olhares de misericórdia nos encontram, ele vai nos dar oportunidades de reafirmar o nosso amor por ele, por menor que seja. Porque no joguinho de palavras, ele diz assim: Pedro, tu me amas? E ele usa a palavra ágape, dizendo assim: o teu amor por mim é incondicional. E ele disse: não, Senhor, dependendo da circunstância, eu vou te negar de novo. Porque ele diz: o meu amor é filéu. Eu não tenho todo esse amor incondicional, porque o ágape é um amor que não impõe condição para amar. O filéu já impõe. O filéu é um amor de irmão, um amor fraternal, e se o irmão me pisa no calo, eu já não amo ele mais, eu já não amo tanto quanto eu amava. Eu até amo, mas não é tanto assim, né? Já muda um pouco. Mas Cristo nos dá a oportunidade de reafirmar o nosso amor, mesmo que seja pouco. Mesmo que esse amor talvez não seja suficiente, Ele nos dá a oportunidade de expressar esse amor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que não é tanto quanto eu gostaria, mas eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? E ele responde de novo: Senhor, tu sabe que eu te amo. E pela 3ª vez de novo, e a Bíblia diz em João capítulo 20 que diz assim, então ele diz de novo, ele fica triste com a 3ª pergunta: Senhor, tu sabe que eu te amo. Tu sabe, mas tu sabe que não é tudo aquilo que eu gostaria que fosse. Ele dá a oportunidade de reiniciar esse processo ministerial. Gente, para pensar. Quem de vocês consagraria alguém pastor alguns dias depois de ter negado Jesus?
Quem faria isso? Levanta a mão aí. É o que Jesus faz. Jesus reafirma o chamado na vida de Pedro, através da confissão do amor que ele tem. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Quem é que apacenta a ovelha? Quem que apacenta a ovelha? Quem que apacenta a ovelha? Uns dias depois de ter negado ele, Jesus diz para ele assim: cara, não te esquece que mesmo diante das circunstâncias, tu é um pastor escolhido para mim, para cuidar das minhas ovelhas na minha casa. Ele reafirma o chamado de Pedro. Pedro só começa a exercer de fato o chamado depois de ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia caminha, em Atos eles estão reunidos, orando, e o Espírito desce como línguas de fogo sobre eles, e acontece todo o processo que acontece na festa de Pentecostes. Eles são cheios do Espírito Santo, e ali desata o ministério deles. Até lá ele está restaurando o seu chamado. Existe um comissionamento. Ele diz assim: vai lá, Pedro, então já que tu entendeu isso, apacenta as minhas ovelhas. Jesus sepulta no esquecimento os problemas e abre uma nova oportunidade para ele. Ele disse assim: cara, eu entendo que tu me negou, mas se teu amor de fato é verdadeiro, existe uma nova oportunidade para você. É disso que nós falamos, que nós pregamos, que é um lugar de novos começos, um lugar de novas histórias, um lugar de tudo novo. Quantos de nós tivemos a oportunidade de chegar aqui em Cristo, diante de Deus, nessa igreja, e ter novas oportunidades para a nossa vida? É esse amor que constrange o nosso coração, esse amor que enche o nosso coração, nos abre a possibilidade de novas oportunidades. De Cristo dizendo assim: cara, se tu me ama, por menor que seja esse amor, se ainda estiver em construção, apacenta as minhas ovelhas. Eu reconheço em você esse amor. E esse amor tem que ser suficiente para começar a trilhar essa jornada, para que esse amor vire esse amor, e eu possa te ver lá na frente, Pedro, lá na frente, no livro de Atos, batizando 3.000 pessoas. Aquele homem chega no processo de Atos, porque ouve de Jesus que existe uma nova oportunidade. Judas não teve o seu olhar encontrando com Jesus. Deus poderia interromper o processo de fracasso de Judas se Judas tivesse ido até Jesus. Ele não vai. E Deus não impede o suicídio de Judas. Deus não impede. Porque existe um processo de restauração que eu preciso trilhar. Por mais difícil que seja, por menor que seja o meu amor, eu preciso trilhar. Eu preciso trilhar. Em Atos 2, versículo 4 e versículo 14, Pedro não está apenas de volta ao seu ministério, mas agora é revestido com o poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. O Pedro, medroso, agora se torna intrépido pregador. Pedro, inconstante, agora se torna firme. Pedro, que falava sem pensar, agora se transforma num grande pregador, em alguém eloquente que convence as pessoas a respeito de Cristo. Sabe, eu tenho ouvido um monte de gente de dizer aí que não controla o seu temperamento porque é muito pedrão. Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. A Bíblia diz que Deus transforma temperamentos, Ele transformou Pedro. A gente quer usar desculpas que a Bíblia não diz para dar lugar à nossa carnalidade. Às vezes a gente age impulsivamente, mas não é porque a gente é pedrão, porque a gente é carnal. Sabe por quê? Porque o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, vem para controlar a nossa reação, não a nossa ação. Porque a minha ação pode ser premeditada e ensaiada. Eu posso chegar aqui e pensar em tudo que eu vou falar para você. Não, eu vou falar assim, daí ele vai me responder isso, eu vou falar, e aí eu vou controlando a minha ação. Aí quando você fala alguma coisa que eu não espero, aí eu mostro de fato quem eu sou. Porque daí está vindo instintivamente a minha reação. E aí é onde entra o fruto do Espírito. E aí a lista está lá em Gálatas 5:22,
e 23, e depois de falar a lista toda, ela diz assim: contra essas coisas, não há lei, porque aqueles que estão em Cristo morreram para o mundo e ressuscitaram para Cristo. O Pedrão aqui tem o seu temperamento transformado por Jesus. O poder do Espírito Santo enche, e agora ele se transforma em quem Deus sempre sonhou que ele fosse. Esse Pedro que aparece em Atos é o Pedro que Deus sempre quis. É o Pedro que Jesus enxergava quando chamou ele. Deixa eu te dizer uma coisa, no momento que Jesus te chama, você é ruim mesmo. No decorrer do processo, a gente parece que piora. Mas chega num tempo de restauração, em que não interessa mais quem eu sou, mas interessa o que o Espírito está gerando em mim. E aí eu posso ser ruim mesmo, porque quem vai falar através de mim é o Espírito. Se andemos no Espírito, vivemos também no Espírito. Ah, não interessa mais quem você é, porque você, pouco interessa. Interessa é o que o Espírito faz através de você. Porque você não aparece mais. Esse processo de restauração leva ele ao ponto de não existir mais Pedro. De existir o Espírito Santo de Deus falando através de Pedro. Eu não sei onde é que você está, eu não sei em que ponto você está, aonde é que você quer chegar. Mas agora a gente vê Pedro, em Atos capítulo 2, pregando para a multidão e o coração das pessoas derretendo de amor por Cristo. Ele está pregando e as pessoas estão se entregando para aquele amor que ele dizia que era desse tamanho. Aquele amor que era desse tamanho foi suficiente, numa primeira pregação, para converter 3.000 pessoas. Onde é que você está em Cristo? Em que momento você está em Cristo? Você está lá no meio do... Você está lá no meio do pátio? Sobe aí, cadê o Vaguinho? Está aí? Sobe aí. Você está lá no meio do pátio, negando a Jesus? Você está ouvindo o galo cantar nesse momento, e o galo está te lembrando daquilo que Jesus falou, que você negaria ele 3 vezes? Pode ser que eu seja o galo nessa noite para a sua vida. Pode ser que essa pregação soe no seu coração como galo. Cara, olha só, que besteira que eu fiz. Preciso retomar essa história toda. É nesse momento que Jesus vai encontrar os seus olhos com olhos de misericórdia, restauração, e vai gerar todo esse processo na sua vida. Ou talvez você esteja lá no impacto da ressurreição. Talvez você esteja recebendo um recado especial de Deus nessa noite. Diz ao povo da igreja, mas diz ao fulano. Talvez você ouça o seu nome soar nesse momento. Talvez é o seu nome que Jesus esteja falando nesse momento. Talvez Jesus esteja dizendo assim, diz ao povo que estava reunido na igreja, mas diz também ao Edu. Diz ao Sandro. Diz ao Edson. Talvez é o seu nome que você está escutando nessa noite. Olha, diz para eles percorrerem um caminho de volta, porque eu quero falar com eles. Quero restaurar na vida deles o chamado que eu dei. Quero restaurar na vida deles aquilo que eu entreguei para eles lá atrás. Eu quero tirar de dentro dele aquele homem que eu vi à beira da praia pescando. E eu disse que transformaria ele num homem, num grande pescador de homens. Ou talvez você esteja lá diante do povo, sendo cheio do Espírito Santo e pregando para 3.000 pessoas, pregando para uma multidão, 3.000 pessoas se convertendo a Cristo. Indiferente de cada um dessas etapas da vida de Pedro, que talvez você se identifique nesse momento, todas elas foram direcionadas para um propósito, para que Pedro de fato desaparecesse e o Espírito Santo falasse através de Pedro. Sendo qual for o deles. E se você quiser estudar, eu quero, você deve ter o meu WhatsApp aí, se não tem o meu Instagram, tem alguma coisa aí. Se você quiser
o esboço dessa mensagem, para você estudar essa mensagem. Você pode me pedir que eu quero encaminhar para você ler isso aqui. Para você olhar com carinho, para você olhar com calma e dizer, Senhor, eu estou nesse lugar aqui. Mas eu quero chegar em Atos 2. Senhor, eu estou nesse lugar aqui. Ih, Jesus, eu nem estou aqui, estou ralado. Eu estou antes lá. Então você pode me pedir, eu quero que você estude, eu quero que você rumine essa palavra. Mas que esse Pedro que está aí dentro seja sufocado, seja morto. Que o Espírito Santo brote no seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Seja ministrado por essa canção enquanto você medita em quem você é, em que fase você está.